Oi, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Silmara, sou professora de Ciências e Biologia e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre evolução, teoria da evolução, né? Conceitos básicos dessa área aí que a gente chama de teoria da evolução, que eu sei que é uma área que tem bastante controvérsia, né, no senso comum, né? A gente às vezes tem uma visão um pouco distorcida do que seria evolução. Vou trazer para cá, para esse momento, apenas conceitos mais gerais, né, mais básicos do que a gente entende na área da biologia como evolução ou teoria evolucionista. Bom, basicamente, a evolução, né, está relacionada com mudança. Então, se eu pudesse escolher um sinônimo, uma palavra sinônima para a evolução, né, é muito mais complexo do que isso, mas se eu precisasse escolher uma palavra como sinônimo de evolução, eu colocaria mudança e não melhora, como muitas vezes, né, o conceito é atribuído. No dia a dia a gente usa muito a palavra evolução como sinônimo de melhora. Então, eu evoluí em tal coisa, então eu melhorei em tal área da minha vida, enfim. Mas na verdade, evolução é um processo que é contrário, por exemplo, ao fixismo. A ideia do fixismo foi por muitos anos aceita, né, por muitos anos considerada uma verdade, enfim, em que trazia a ideia de que todos os seres vivos, né, e aí pensando na vida dos seres vivos, não mudam ao longo do tempo. Então, sempre foram exatamente da forma como eu vejo. Bom, hoje a gente sabe que não foi bem assim, não parece ser bem assim, né? Até porque a gente tem o registro dos animais não, dos seres vivos como um todo, mas o registro fóssil que vai mostrar que seres que viveram no passado são diferentes dos seres atuais, dos seres vivos atuais. Então, basicamente, a evolução é um contraponto a essa ideia fixista, né? Do fixismo, como a gente chama. O que é a evolução, então? Evolução, eu dou o nome, né? Evolução é o nome de um processo. Um processo em que acontecem mudanças ao longo do tempo nos seres vivos, e essas mudanças elas podem ser tão significativas ao longo de muitos anos, geralmente milhares de anos, que pode levar ao surgimento de novas espécies, originar novas espécies. Então, a evolução, basicamente, seria um processo no qual os seres vivos mudam, estão mudando ao longo de muito tempo, ao longo de muitas gerações, pode levar ao surgimento de novas espécies. E aí a forma como essas novas espécies vão surgir, né, tem várias, mas grosso modo, né, enfim, é isso. O que a gente sabe é que o que a gente entende como melhora, porque evolução vai ter a ver com melhor o quê? Melhor sobrevivência, melhor qualidade de vida, né? Então tá relacionado muitas vezes com sobrevivência. A evolução seria a mudança. Se essa mudança vai ser boa ou não, se essa mudança vai ser positiva ou negativa, vai depender, claro, do ambiente. Então a palavra-chave, uma outra palavrinha-chave para entender evolução, além de mudança, é a palavra adaptação ao ambiente. Bom, então os seres vivos estão mudando ao longo do tempo e isso dá origem a novas espécies, por espécies que viveram no passado, muitas delas não vivem mais hoje, foram substituídas ao longo do tempo por espécies atuais, mas todas partiram do mesmo ancestral, né, da ideia de ancestral comum, que foi se diversificando. Porque essa diversificação, essas mudanças, se elas vão se manter em uma determinada população ou não, vai depender das características do ambiente. Essas mudanças são positivas ou negativas para aquela espécie continuar sobrevivendo naquele ambiente? Se for positiva, pode ser que o ambiente selecione aquela característica. E aí eu acabo entrando no conceito de seleção natural, mas vou deixar para falar isso daqui a pouquinho. Bom, só para fechar essa questão, então, evolução é mudança que acontece ao longo do tempo e pode dar origem a novas espécies. Ok. Mas como acontecem essas mudanças? Bom, tem duas formas principais. Os seres vivos podem mudar, né? A variabilidade genética depende, porque os seres vivos têm diferenças entre si. Mesmo sendo de uma mesma espécie, pensa na população humana, né? Que é da mesma espécie, indivíduos da mesma espécie. É visível, é notável as diferenças que se tem de um grupo para outro, mas não só de um grupo para outro, dentro da mesma população. Pensa na população da cidade que vocês vivem,
né, dentro de uma mesma população de pessoas que são nativas daquela região. Claro que a espécie humana é um pouco diferente de todas as outras, porque ela viaja, ela migra muito mais, né, ela vive ao redor de todo mundo, mas pensa numa população qualquer de seres vivos, nativos, seres humanos no caso, né, que eu tô falando, nativos de uma determinada região, sei lá, que vivem no leste europeu, né? Dentro dessa mesma população vai ter muitas diferenças, muitas semelhanças, é óbvio, mas também muitas diferenças entre esses seres, mesmo dentro de uma mesma população. E aí, só fazendo um parênteses, né? Esse termo população que a gente usa muito em biologia significa indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local. Tem a ver com habitat, então. É um conceito da ecologia, né? Bom, como eu falei, tem duas formas de essas modificações, essas mudanças acontecerem nos seres vivos, de uma população qualquer de seres vivos. Primeira pode ser a reprodução sexuada para aqueles seres vivos que se reproduzem dessa forma, né? Tem seres vivos que não se reproduzem de forma sexuada. O que é uma reprodução sexuada? É um tipo de reprodução que pressupõe troca de material genético entre indivíduos diferentes, geralmente, porque existem seres que fazem autofecundação, como é o caso de alguns vermes, por exemplo, porque possuem os dois gametas, ou seja, as duas células sexuais, o óvulo, o espermatozoide, por exemplo. Aí alguns vermes, enfim. Mas vamos pensar em seres que não fazem autofecundação. De forma geral, é necessário o espermatozoide de um indivíduo e o óvulo de outro indivíduo que se combina, fecunda, né, o encontro dessas duas células gaméticas, como a gente chama, as células sexuais, forma um zigoto que pode originar em um novo ser vivo daquela espécie X, né? Pode ser o ser humano. Esse novo ser humano, esse novo indivíduo, que é fruto dessa união entre o óvulo e o espermatozoide, é diferente, tanto daquele indivíduo que cedeu o espermatozoide, quanto daquele indivíduo que cedeu o óvulo. Ele não é igual a nenhum dos dois, ele é único. E isso aumenta, então, a variabilidade genética, porque trata-se de uma combinação. É diferente entre materiais genéticos de indivíduos distintos, né? É diferente, por exemplo, da reprodução assexuada. O que é uma reprodução assexuada? É uma reprodução em que não há troca de material genético, por exemplo, a divisão binária das bactérias. Uma única bactéria se divide em duas. Divisão binária, reprodução assexuada. Então percebe que essa bactéria, ela é única, ela deu origem a duas novas. Essas duas novas são idênticas entre si, geneticamente falando, e idênticas também à bactéria mãe, entre aspas, né? A bactéria que deu origem a essas duas. Porque foi material genético de um único indivíduo. Reprodução assexuada, então. Mas tem uma outra forma, que são as mutações, né? De aumentar essas diferenças, né? Essas mudanças que acontecem nos seres vivos, que acarretam em diferenças dentro de uma mesma população de seres vivos, e ao longo de muito tempo isso pode levar à formação de novas espécies. Que são as mutações que acontecem ao acaso, de forma aleatória, né? Na divisão celular. Então, mesmo uma bactéria, quando ela se divide e forma duas outras, por mais que seja uma reprodução assexuada, pode por algum motivo acontecer alguma mudança ali na divisão celular e acabar levando a uma mutação. Alguma mudançazinha aconteceu ali. Quanto mais a bactéria se reproduzir, mais chances disso acontecer. Né? Da mesma forma, no nosso material genético também acontecem mutações cada vez que a nossa célula está se reproduzindo. Se for nos gametas, óvulos, espermatozoides, isso pode ser passado para os descendentes, né? Ao longo, né, de gerações. Bom, então basicamente são essas duas formas, reprodução sexuada e mutações, em que eu posso ter aí aumento da variabilidade genética e aumento as mudanças, né? Aí acontecem as mudanças aí em uma determinada população. Bom, em relação a esse conceito, a isso que eu tô dizendo, também queria acrescentar um ponto importante. Para uma população qualquer, é mais interessante que haja maior diversidade biológica do que menor. Ou seja, é mais interessante para uma população, que eu já falei o que é a população, para uma população em que, né, que é todos indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local.
uma população de girafa, uma população de ornitorrinco, uma população de seres humanos, uma população de bactérias Escherichia coli, E. coli, né? Enfim, não importa. Para uma população qualquer, é mais interessante que se tenha maior variabilidade genética entre os indivíduos ali, ou seja, que esses indivíduos não sejam tão parecidos entre si, por mais que não sejam idênticos, não sejam tão parecidos, sejam mais diferentes uns dos outros do que iguais. Por quê? Se acontece alguma coisa no ambiente, né, se tem alguma interferência naquele ambiente, é melhor que, se esses indivíduos forem diferentes entre si, não forem tão semelhantes, claro que eles vão ter semelhanças que permitem a sobrevivência naquele ambiente, mas qualquer interferência pode ser que anule a população toda se esses indivíduos forem muito parecidos. Porque para qualquer transformação ambiental é interessante que seja diferente os indivíduos ali, tem algumas diferenças, para garantir, ou melhor, para aumentar as chances de que existam nessa população indivíduos que vão suportar essas mudanças que vão acontecer ali. E vão permanecer, e vão continuar existindo, vão sobreviver e vão continuar deixando descendentes. Ou seja, melhor para garantir a sobrevivência da população, né? E não a extinção dessa população. Bom, para esse vídeo eu vou parar por aqui. Próximo vídeo que eu comentar com vocês vai ser uma extensão, que eu quero comentar sobre 2 evolucionistas importantes aí, muito conhecidos, que são Lamarck e o Charles Darwin, que vai falar da seleção natural, o termo que eu até já usei nesse vídeo, não expliquei direito, vou deixar para um próximo vídeo para esse não ficar muito longo, tá bom? Tchauzinho, pessoal!